A questão da ética e confidencialidade. Então, é bem importante a gente lembrar dos direitos do paciente, né? Então, autonomia, privacidade e confidencialidade. Então, jamais expor, né? Aqui tem o símbolo das redes sociais para a gente se lembrar que a gente não pode divulgar, exibir, comentar nada sobre nenhum paciente. Isso é muito importante, né? Principalmente num grupo grande, tem esse grande risco. Às vezes a pessoa faz uma boa intenção, só que essa intenção acaba se destoando e gerando um grande problema. Então, a gente não pode divulgar nada, né? Isso é antiético e é um crime também, né? Se colocar sempre na situação do paciente é bem importante. Eu sempre digo que se a gente encontrar algum conhecido, deixar bem claro que a gente está trabalhando, a gente é ético, a gente não vai divulgar nada para ninguém, né? A gente tem que se colocar no lugar, assim, do paciente e evitar ao máximo qualquer tipo de desconforto. Da NR32, então, essa NR é específica dos trabalhadores de serviço de saúde, né? Ela é de 16 de novembro de 2005. Então, eu vou falar de alguns pontos importantes da NR, não todos, mas os mais importantes que é importante a gente salientar. Lembrando que ela é específica dos trabalhadores, né? Que visa a nossa segurança e saúde no trabalho e serviço de saúde. Um dos itens né, a capacitação, que é essa que a gente faz, para todos os acadêmicos e residentes, e também continuamente com os servidores, né? Lembrar que no mapa de risco, o nosso maior risco é o risco biológico, então é o risco que a gente tem que cada vez mais ser treinado para evitar, né, e como agir nessas situações. Lembrar que todo trabalhador com possibilidade de exposição a um agente biológico deve utilizar uma vestimenta de trabalho adequada em condições de conforto, então o nosso principal EPI é o jaleco, né? Então, que ele seja confortável, que não esteja muito justo, muito apertado, assim como a roupa que a gente usa por baixo do jaleco também é muito importante, né? Para que a gente não faça qualquer movimento ou qualquer situação que a gente acaba se expondo. Né? A gente não deve deixar o local de trabalho jamais com EPI, né? E as vestimentas utilizadas também nas nossas atividades laborais. Então, principalmente o nosso jaleco, né? Jamais. Quando a gente chega no hospital, o que a gente faz? A gente coloca, né? No caso, os estudantes colocam lá na porta de entrada o jaleco, usam durante a atividade e depois retiram esse jaleco. Não vão ficar deambulando por aí, né? Por fora do hospital ou indo para casa, pendurado no banco do carro, jogado atrás do carro, ou pendurado no braço. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Como é que a gente transporta? A gente tem que ter uma sacola para transportar esse jaleco que está possivelmente contaminado ou sujo, como a gente fala, né? Para que ele seja higienizado com frequência. Isso é muito importante, então tem que sempre ser higienizado. E na hora de trazer, a gente tem uma embalagem limpa, que é onde a gente vai trazer esse nosso jaleco também, que não vai ficar jogado dentro da nossa bolsa. Então, tem que ter essas duas embalagens para a gente saber qual que a gente está usando e qual que está limpo, né? E para a higienização do jaleco não tem segredo, é água, sabão e o sol, que é o melhor agente bactericida que a gente fala há muitos anos, né? Tem produtos que fazem clareamento, mas água e sabão são ótimos. Preferencialmente, higienizar as roupas do estágio, né? O jaleco, né? Afastado ou separado das roupas da casa. Principalmente quem tem criança e idoso já sabe disso, né? Então, para que evite, né, a contaminação das demais roupas que a gente tem. E também o calçado, principalmente em pandemia a gente fala muito, que tenha um calçado específico para utilizar durante o estágio. O ideal também é a roupa que seja específica, né? Para que tenha essa separação e a gente saiba que é uma roupa que está potencialmente contaminada. É proibido o uso do jaleco, né? Ou a parte superior do pijama no refeitório, ou em qualquer ambiente que a gente faça a nossa refeição, como a lanchonete, porque a gente tem um risco de contaminar o entorno de onde a gente está fazendo a nossa refeição, né? Na ocorrência de qualquer acidente biológico, né, a gente emite uma CAT, no caso, os acadêmicos fazem uma comunicação para educação permanente, né, então, e vai procurar atendimento no ambulatório. Então, é bem importante que esse atendimento no ambulatório ocorra nas primeiras 2 horas que aconteceu o acidente, tá, que não deixe para o final do estágio, no final do dia, porque daí a conduta é tomada, né, de acordo, é feita a análise do sangue da fonte, do tipo de exposição, o médico que está no plantão, no ambulatório, ele faz
vai verificar essa conduta, mas que seja idealmente nas 2 primeiras horas que aconteceu o acidente, tá? Botei essa matéria para a gente lembrar que existe sim o risco da gente se contaminar e da importância da gente tomar nossa conduta, né? Da gente tomar as medidas para que evite um agravamento da situação que a gente ocorreu, né? Todo trabalhador que utiliza objeto perfluorcortante é o responsável pelo seu descarte. Então, se o médico fez uma punção lombar, ele é que vai descartar a agulha. Se a gente faz uma medicação, a gente é que vai descartar essa seringa e essa agulha também, né? É nossa responsabilidade. Todo pérfuro a gente sabe que a gente coloca na caixa Descarpac, né? E a gente deve evitar ficar desconectando a seringa da agulha. Idealmente, a gente coloca todo o dispositivo na caixa. A gente deve desconectar apenas, claro, quando a gente vai trocar a agulha para fazer uma medicação, né? E a gente, quando tiver esse dispositivo na caixa, né? Em outras situações, a gente deve colocar todo o conjunto da agulha e a seringa na caixa, né? Lembrando que essa caixa, quando chegar na linha pontilhada, a gente deve fechar essa caixa, lacrar com um esparadrapo apenas aqui na frente, ou no máximo aqui nas laterais, deixando sempre as alças soltas, né? Carregar sempre afastada do corpo essa caixa de perfluorcortante, né? É responsabilidade da enfermagem, não é da zeladoria, isso é bem importante também. Afastada do corpo porque olha a situação que já aconteceu, uma agulha que transpassou a caixa. Então, a gente tem que tomar as medidas para evitar qualquer tipo de acidente. Então, sempre afastada do corpo, levar até o contentor que fica no expurgo essa caixa lacrada, tá? E todo o resíduo que a gente produz no quarto do paciente, a gente deve levar para o expurgo, não deve voltar para o posto de enfermagem, isso é muito importante. Exceto pacientes em precaução de contato, a gente coloca uma lixeira no quarto. Nos demais, a gente leva todo o resíduo para o expurgo. E lá no expurgo, o que vai ter? Vai ter o resíduo comum, resíduo infectante, vai ter a caixa de perfluorcortante também. E para a gente lembrar das diferenças, então lá vai ter a plaquinha, né, do tipo de resíduo, então lembrando, né, de uma forma sucinta, o resíduo comum é aquele equiparado ao domiciliar, que não tenha sangue ou secreção, né, então qualquer resíduo que a gente, como papel toalha, papel higiênico, absorvente ou avental, uma luva, né, que não tenha sangue ou secreção, a gente pode colocar como resíduo comum, sim. No infectante, a gente coloca aquele material que tenha sangue, secreção, ou, no caso, o paciente com precaução de contato. Aí todo o resíduo vai nesse tipo de resíduo, né? Nessa classificação. É bem importante também lembrar que o empregador, né, é vedado também. A utilização de pias de trabalho para fins diversos, né? Então é apenas para jogar fora algum líquido ou higienização das mãos, apenas para isso, não para outras atividades, né? É proibido fumar também no hospital. O servidor só pode fumar fora do hospital, não dentro, né? O uso de adornos, né, que eu vou falar um pouquinho mais depois também, que foi proibido. A gente está numa campanha bem importante, já bem aderida também. E também o manuseio de lente de contato no pós-trabalho por causa da questão da contaminação. Então, a gente teve essa campanha Zero Adorno impulsionada pelo projeto Paciente Seguro, que eu também vou falar depois, mas então, essa campanha veio para relembrar justamente a NR32, né, desde 2005, que é a questão da adorno. A gente não deve utilizar nenhum tipo de adorno, anel, brinco, pulseira, piercing, nada disso, né? A gente pode trazer, colocar numa embalagem na bolsa, mas a gente não deve utilizar dentro ou na hora da gente fazer atividade assistencial. O relógio, a gente tem os relógios de parede, mas caso seja difícil a visualização, a gente pode colocar no bolso, utilizar apenas, né, em situações que necessite se usar. E o crachá também, a gente deve evitar o cordão e colocar apenas esse com uma presilha, tá? Proibido também o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, claro, uma questão de evitar contaminação, mas também a questão de vetores, né, formigas e ratos, baratas. Não adianta a gente ter uma deretização tão boa se a gente carregar alimento para todos os lados. Então, por isso que a gente sempre faz a nossa refeição na copa, né? Assim como a guarda de alimentos também deve ser realizada apenas na copa. Manter a copa sempre limpa e higienizada é fundamental. E também é proibido o uso de calçados abertos. Os calçados devem ser sempre fechados e, preferência, permeáveis, né? Para evitar também qualquer tipo de acidente nos nossos pés. Algumas outras orientações também. O jaleco sempre fechado, se a gente está com o jaleco aberto, a gente deve retirá-lo, né, porque a gente não deveria estar usando. E por que fechado? Proteger principalmente a região tóraco-abdominal, que é onde a gente mais contamina, né, nas mesas, nas bancadas, nas camas, então a gente sempre acaba tendo risco maior de contaminação da nossa própria roupa. O estetoscópio a gente deve utilizar da enfermaria, né? Independente se for nosso ou da enfermaria, a gente tem que higienizar com frequência entre um paciente e outro. E o que a gente usa para higienizar? A gente tem um desinfetante de superfície, né, padronizado, agora a gente tem o Germe Rio, que
quaternário de amônia com viguanida, uma solução. Então, a gente usa esse pano específico aqui, que a gente chama também de Perfex, né? Que é um pano onde a gente borrifa esse líquido, esse desinfetante nesse pano, deixa o pano úmido e faz a desinfecção, né? A limpeza de estetoscópio, de bancada, de bandeja, do que for necessário fazer a higienização também. E também até o próprio leito do paciente a gente também faz com esse desinfetante padronizado. O celular, então, a gente deve evitar ao máximo utilizá-lo, né? Principalmente beira-leito, a gente não deve atender telefone, fazer qualquer tipo de contato com o celular nesses momentos, porque a gente acaba contaminando, né, muito o nosso celular e acaba se contaminando depois também, tá? Então, fora isso, a gente tem que higienizar com frequência todos os dias ao chegar em casa, higienizar o celular também, né? Como a gente já deve fazer com as nossas chaves, com qualquer material que a gente manipula muito, principalmente celular que a gente usa e a própria equipe da saúde tem na sua flora uma bactéria, né, uma população de bactérias mais resistente, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Aqui tem um trabalho da enfermeira Thaís do HU que a gente sempre coloca, que é, né, para salientar a quantidade de bactérias e germes, né, que a gente tem no nosso celular. Então, os trabalhadores da área da saúde têm cada vez mais, né, esse grupo de bactérias, então tem todo um risco de contaminação. Então, a gente tem que sempre higienizar as mãos com frequência e também o próprio celular, né? Os cabelos, então, sempre amarrados, né? Chegando no hospital, amarrar os cabelos. Fazer um coque, fazer uma contenção desse cabelo, não deixar um rabo de cavalo também, que o cabelo pode acabar, né, também caindo no procedimento, então sempre amarrar os cabelos. Os homens, as barbas sempre aparadas, né? O quanto mais baixo possível, até por uma questão da máscara N95, que o fabricante não garante a vedação da máscara e a filtragem dela se tiver algum pelo facial, tá? Outras dicas né, da nossa rotina ou da nossa conduta no dia a dia, como postura. Não se sentar ou se apoiar nos leitos, né, nas grades dos leitos, porque a gente vai acabar se contaminando muito mais, né, e carregando germes para todos os lados. Cuidado com as pranchetas, os prontuários, né, aquela prancheta que a gente encosta do leito 1 até o 10, então, aquilo ali é uma fonte, né, a gente vai acabar carregando N germes para todos os lados, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, evitar essa exposição acentuada. E como equipamento de proteção individual, o que o hospital deve fornecer? Então, a gente tem os óculos de proteção facial, a gente também tem os protetores faciais, que atualmente a gente também usa na pandemia, tá? A gente pode utilizar sobre esse óculos ou óculos de grau. A gente tem luva com e sem talco, a gente tem a máscara N95, a máscara cirúrgica simples e as toucas também a gente tem. A gente tem o jaleco, né? Os jalecos que os acadêmicos têm o seu próprio jaleco, a gente também tem os nossos. A gente tem o pijama, né? Que é confeccionado pela gente, a gente compra também um pijama para utilizar aqui no hospital, e também tem os pijamas que são de áreas críticas, né? UTI, CMA e centro cirúrgico, que a lavanderia dispõe para que seja higienizado com frequência nessas áreas críticas. A gente tem um avental de tecido e tem um avental de TNT. O avental de TNT, a gente diz que a gente deve utilizar né, nos momentos que a gente tem maior exposição a líquidos e secreções, porque ele é repelente à água. Então, no momento de um banho, né, então a gente deve utilizar esse avental de TNT. Nos demais momentos onde a gente não vai ter tanto risco, como por exemplo um exame físico, né, alguma situação que a gente vai ter contato com o paciente, precaução de contato, né, somente a gente pode utilizar o avental de tecido que tem em todas as rouparias do hospital. Até para evitar uma questão de acúmulo de resíduo também e um gasto de material acentuado, né? Acentuado. A gente fala também que existe sim a possibilidade de reutilizar o mesmo avental, principalmente o de tecido, que é um pouco mais fácil. Desde que seja utilizado pelo mesmo servidor e feito de forma correta, né? Eu vou fazer uma medicação no paciente, eu esqueci alguma coisa, eu vou ter que reutilizar eu vou utilizar esse avental depois. Então, a gente coloca manga com manga, a gente faz envelopamento e pendura esse avental do avesso. Daí, coloca novamente ele. Na situação da pandemia do coronavírus, a gente não faz essa manobra, até para evitar uma contaminação, a gente faz apenas as questões de bactérias multiresistentes, né? Então, nas enfermarias, a gente, em alguns momentos, apenas utiliza essa técnica, tá?
Da vacinação é bem importante a gente lembrar que a gente tem que ter não só aquelas doses que dizem NFP2, né, que é difteria, tétano e coqueluche, as 3 doses e um reforço a cada 10 anos, e as 3 doses de hepatite B. A gente tem que ter a vacina da influenza, que a gente já deve ter tomado esse ano, né, e 2 doses, pelo menos 2 doses de vacina contra o sarampo, né, que pode ser a dupla viral ou a tríplice viral, que é contra sarampo e cachumba, sarampo, cachumba e rubéola, né. Então, a gente tem que ter essas 2 doses acima de 9 meses de idade. E, além disso, a gente tem que ter a vacina da febre amarela também, porque a gente teve bastante casos de febre amarela, inclusive aqui internado no hospital, né? Pelo menos uma dose.